Continuando o estudo do livro de Isaías, hoje vou meditar no capítulo 60. Hoje Isaías vai falar sobre a glória da nova Jerusalém. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor, que o Deus Todo-Poderoso possa estar aqui comigo, Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa me iluminar, me orientar, me instruir, para que eu possa entender a sua palavra e para que eu possa também falar dela, Pai, para quem quer que veja, para quem venha ver, ouvir esse vídeo, eu te peço que eu possa meditar nessa palavra e possa falar dela com simplicidade e que as pessoas venham ouvir e entendê-la. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então hoje eu vou falar sobre esse capítulo 60, onde Deus vai falar agora para alertar ao povo de Jerusalém, né? Porque eles já se encontravam na Jerusalém, eles já tinham retornado do cativeiro babilônico, já se encontravam na Jerusalém. E aqui Deus ele usa o profeta Isaías para alertar o povo, para fazer um chamado ao povo, para que o povo compreendesse que agora a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, iria brilhar sobre toda a nação, porque viria de dentro da nação de Israel o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Então ele começa assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ou seja, Isaías estava falando para a cidade de Jerusalém, para o povo de Israel, dizendo que ela tinha agora que resplandecer, que a luz viria dela e que a glória do Senhor iria nascer dela. Aí no versículo 2 diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços. Aqui Isaías fala, né, que a humanidade toda estava em trevas, né? O mundo estava em trevas. Ele diz: as trevas cobrem a terra. Mas ele disse: mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória sobre ti, vem sobre ti. Por quê? Porque Jesus iria nascer ali, na nação de Israel. Era dali que vinha a salvação do mundo. O mundo se encontrava em trevas. Era isso que o profeta estava se referindo, né? Era uma metáfora da aurora, né? Que Jesus iria nos trazer esperança. E também uma metáfora de que mesmo nas horas sombrias, mais sombrias, o amanhecer da graça e da misericórdia de Deus estava prestes a brilhar sobre eles e sobre nós, sobre toda a humanidade. Era isso que ele estava querendo dizer. E também aqui o profeta Isaías ele retrata uma cena ele dá uma visão de expectativa, né? Porque onde as nações do mundo iriam convergir para Jerusalém. Porque, na verdade, depois que Jesus veio e veio para a humanidade, a cidade de Jerusalém, a nação de Israel, ela se tornou o epicentro, né? Ou seja, até hoje, pessoas fazem caravanas para irem até Jerusalém, para conhecer o lugar onde Jesus habitou. Então, as nações do mundo, elas iriam convergir, virem para Jerusalém, assim que o profeta Isaías estava dizendo, trazendo suas riquezas, seus tributos, né? Isaías descreve o fluxo de todas as nações, que viria gente, caravanas de camelos, navios, trazendo presentes para honrar o Senhor. E isso era um vislumbre que dá universalidade do reino de Deus, onde todas as nações se uniriam para adorar a Deus. Era isso que ele estava dizendo. Ou seja,
quando ele fala que todas as nações viriam até ela, era por causa da universalidade do reino de Deus que iria se expandir. O reino de Deus, ele não iria, com a vinda de Jesus, ele não iria ficar restrito apenas à nação de Israel, ou seja, a cidade de Jerusalém, mas Jesus ele veio para todo o mundo, né? Inclusive ele veio primeiro para os gentios, para depois para os próprios judeus. Aí no versículo 5 diz assim: então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Ele continua falando que as nações, as riquezas do reino de Deus, que o restante do mundo iria contemplar as riquezas, iriam trazer riquezas para a nação de Jerusalém, para a nação de Israel. E diz mais, versículo 6: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro, incenso e publicarão os louvores do Senhor. Aqui ele está dizendo que até os antepassados, os descendentes dos antepassados da história de Israel, como por exemplo, os dromedários da terra de Midian, da terra de Efa, que onde lá habitava o outro filho de Abraão, que também teve uma descendência muito numerosa, que foi Ismael. Então os seus descendentes também trariam dromedários e todos viriam de Sabá, todos trarão ouro, incenso e publicarão os louvores do Senhor. Então está dizendo que todos viriam, todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote para o meu agrado, subirão ao meu altar e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Ou seja, ele está falando das outras, dos gentios que viriam voando, iriam pousar no pombal na casa na terra de Israel. Era isso que ele estava falando, de outros povos vindo para também adorarem a Deus naquela terra. Aí ele diz no versículo 9: certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem seus filhos de longe, com eles a sua prata, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Aqui também ele está se dirigindo também à nação, lá a cidade de Tarsis. Lembram da cidade de Tarsis que a gente viu lá em capítulos anteriores? Ele está dizendo que também deles virão também para adorarem ao Senhor na cidade de Jerusalém. Aí no versículo 10 diz: estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castigarei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Ou seja, ele está dizendo que estrangeiros edificariam os seus muros. Ou seja, aqui ele está falando que haveria uma promessa, uma promessa divina, uma promessa de Deus, de prosperidade e de abundância para Jerusalém. Isaías aqui está proclamando que no lugar de opressão, de humilhação, que a cidade de Jerusalém havia sofrido tanto, né? Havia sido derrubado os seus muros, havia sido saqueada, havia sido atacada, né? Mas aqui ele está dizendo que essa cidade
que havia sofrido tanto, ela agora seria honrada e exaltada. Era isso que ele estava dizendo. E essa promessa dessa exaltação à cidade de Jerusalém é um testemunho de amor incondicional de Deus e de sua capacidade de transformar situações adversas em bênçãos abundantes, porque Deus estava aqui prometendo um novo tempo para a cidade de Jerusalém, para a nação de Israel. O profeta diz aqui que estrangeiros edificariam os teus muros, ou seja, ele anuncia que as portas de Jerusalém iriam estar sempre abertas. Por quê? Porque elas agora iriam ser edificadas, elas iriam ser muradas, ou seja, estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão. Ou seja, outros reis iriam servir, iriam trazer riquezas para Jerusalém. Isso não era apenas uma questão de prosperidade material, mas também simboliza a disposição de Jerusalém em compartilhar a luz espiritual e verdadeira com o mundo, né? Porque agora Jerusalém iria se tornar uma cidade conhecida, iria ser uma cidade uma nação, porque diz no versículo 12, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. Ou seja, aqui a própria profecia já estava dizendo que as nações que não servissem a nação de Israel seriam assoladas, né? Ou seja, aqui é uma mensagem poderosa da submissão dos inimigos de Jerusalém. Isaías aqui está afirmando que as nações e os reinos que não servirem a Jerusalém, elas perecerão, elas pereceriam e seriam completamente destruídas. Isso não deve ser entendido como uma ameaça, mas como um lembrete que a glória de Jerusalém seria um reflexo da glória de Deus e qualquer resistência a ele resultaria em futilidade. Ou seja, ninguém poderia resistir, né? Porque se as pessoas estivessem brigando com Jerusalém, iriam estar brigando com o próprio Deus, né? E no versículo 13 diz assim: a glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Ou seja, aqui está falando, a profecia de Isaías está dizendo que a glória do Líbano viria a ti. Por quê? Porque o Líbano teria as maiores árvores, né? Todas as árvores frondosas, árvores de grande porte, árvores que davam madeiras de excelente qualidade. Tudo isso viria para fazer o santuário, para ornamentar o santuário de Deus, a casa de Deus. Ele diz: a ti virá o cipreste, o olmeiro, que são plantas, o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. Aí no versículo 14 diz: também virão a ti, ou seja, inclinarão a ti os filhos que te oprimiram, ou seja, a descendência daquele povo que oprimiu Jerusalém. Quantas nações vieram para oprimir a nação de Israel, né? Israel do norte, Israel do sul, os assírios que oprimiram Israel do norte, a Babilônia que veio para oprimir o Israel do sul, tantas outras nações que vieram, o Egito, muitas nações que vieram também contra a nação de Israel, a nação de Jerusalém, ou a cidade de Jerusalém. Aí ele agora está dizendo: os filhos dos que te oprimiram, agora prostrar-te-se-ão a ti, até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, chamar-te-ão cidade do Senhor.
Então a cidade de Jerusalém iria ser conhecida como a cidade do Senhor e todos iriam reconhecer isso, até os mesmos filhos dos que desdenharam anteriormente a cidade de Jerusalém. Ou seja, Isaías aqui está declarando, né, que antes, em vez de abandonada e desprezada, Jerusalém agora seria reconhecida como a cidade do Senhor, o Monte Santo de Israel. Ou seja, isso implica que a cidade de Jerusalém seria o centro de adoração e da presença de Deus aqui na terra. E até hoje é assim, né? A cidade de Jerusalém até hoje ela é o centro de adoração, de peregrinação, de pessoas que vão até lá para adorarem, para verem o lugar onde o Messias nasceu, né? E a palavra de Deus continua dizendo: de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. E até hoje a cidade de Jerusalém é conhecida. No versículo 16 diz: mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis, saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então Deus estava falando aqui para a cidade de Jerusalém, né, para a cidade de Jerusalém, dizendo a ela que ele prometia que ela nunca mais iria ser chamada de desolada, nunca mais ela iria ser odiada. Ao contrário, ela ia mamar, ou seja, das tetas das outras nações, que as outras nações iriam trazer riquezas para ela. Aí no versículo 17 diz: por bronze trarei o ouro, por ferro trarei prata, por madeiras, bronze, por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores, da justiça os teus exatores. Ou seja, Deus está falando, né, que tudo iria mudar. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata. Ele iria mudar a situação de uma condição que era de bronze, porque o ouro é mais poderoso, é mais visto, né, mais importante do que o bronze. A prata é mais importante. A prata é mais importante do que o ferro. Então Deus iria mudar toda a história de Jerusalém. No versículo 18 ele diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação ou ruína nos teus limites, mas aos teus muros mais te chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a lua, luz perpétua. Aqui Deus, a partir do versículo 17, ele fala de uma Jerusalém agora celestial. Antes nós estávamos vendo que Isaías estava profetizando para a glória da Jerusalém, da nova Jerusalém, com a vinda do Messias. Mas a partir do versículo 17, ele começa agora a falar também que essa Jerusalém vai ser uma Jerusalém celestial, ou seja, uma nova cidade. A cidade de Jerusalém ela vai ser transformada para ser o trono de Deus. Aí ele diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz. Por quê? Porque quando houver a transformação da terra, né? Porque Deus, quando ele voltar no seu retorno, na vinda de Jesus, na vinda do trono de Deus, toda a terra vai ser transformada, tudo vai ser transformado. Então ele diz que a luz do sol, porque o sol não vai mais existir, mas a luz que era antigamente que iluminava toda a terra, vinha do sol? Não. Quando houver a descida do trono de Jerusalém, a descida do trono de Deus, que vai ser na cidade de Jerusalém, então de lá, a luz que vai vir do trono de Deus vai iluminar toda a terra. Ele diz assim:
Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Ou seja, não haverá mais sol, não haverá mais lua. Mas ele diz, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Ou seja, Deus que vai estar habitando em Jerusalém, de lá vai resplandecer a luz para alumiar todo o restante da terra que será transformada. Aí ele diz, nunca mais se porá o teu sol nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos para sempre. Ou seja, todos que vão estar habitando aqui nessa terra, depois da segunda vinda de Jesus, quem vai estar habitando aqui nessa terra transformada serão os justos. Ele diz, todos os do teu povo serão justos, todos, não haverá mais nenhum iníquo, nenhum pecador, todos já foram justificados. Então quem vai estar morando aqui em adoração à cidade de Jerusalém, de onde a luz do trono de Deus sairá, vai ser todos os justos, aqueles que foram justificados, que receberam a salvação, que foram salvos. Aí ele diz, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então quem está me ouvindo agora, pode ficar certo que isso que ele está dizendo está muito perto de acontecer, muito próximo de acontecer, porque ele diz, eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então nós estamos vendo, né, que sinais já estão acontecendo, muitas coisas nós já estamos vendo, a vinda do Senhor é iminente, a vinda do Senhor está próxima. Só as pessoas que não querem ver, né, o que Deus, os sinais que já estão acontecendo e vão acontecer muitos, para que as pessoas ainda tenham tempo de se voltarem para Deus e sejam salvos, para virem morar nessa terra transformada que será a eternidade, onde não haverá sol nem lua, mas a luz que vai brilhar sobre todos vai vir de Jerusalém, do trono de Deus. E ele diz que a seu tempo farei isso prontamente. Então que nós estamos já próximo dessa vinda do Senhor. Então o que ele nos mostrou hoje nesse capítulo 60 é que, assim como Jerusalém, ela foi prometida a glória e a restauração, nós também somos chamados a acreditar que, independentemente das nossas lutas e dificuldades, há uma luz que brilha sobre nós, é a luz da presença de Deus que nos guia, mesmo nas horas mais sombrias. Às vezes nós podemos nos sentir oprimidos pelas adversidades do mundo, vivemos em tempos de incertezas, desafios, conflitos. Mas aqui Isaías 60 nos lembra que a escuridão nunca é permanente, a luz de Deus ela sempre prevalecerá. Ele nos convida a confiar nessa luz, a buscar sua presença e a viver com esperança de um futuro cheio de bênçãos e alegrias. É isso que nós devemos ter, a esperança de um futuro, né? E a esperança da eternidade, é isso que nós temos que ter também, a certeza, a convicção de salvação. Todos os dias Deus está pronto a nos receber, Ele nos chama, né? Aqui, se você que está me ouvindo, se você ainda não tem uma aliança com Deus, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje, se arrependa, reconheça que é pecador e aceite a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E Ele vai transformar você, assim como Ele transformou aquela cidade de Jerusalém e transformou a vida das pessoas, né? Através da pregação do Evangelho
desde aquela época, né? E até hoje esse evangelho é pregado para que as pessoas se libertem da prisão do pecado. Era isso que Jesus veio a esse mundo para isso, para libertar pessoas, né? E além disso, a promessa de paz e segurança, né? Isaías aqui ele nos encoraja a encontrar refúgio na presença de Deus. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos ter uma aliança eterna com Deus, porque é isso que Ele quer conosco, né? Ele quer fazer essa aliança. Não importa quais desafios nós podemos enfrentar, nós podemos confiar em Deus, que Ele está do nosso lado, cumprindo suas promessas e nos conduzindo à sua glória eterna. Mas para isso você tem que crer, né? E a mensagem também que aqui no capítulo 60 nós podemos tirar é que Deus ele tinha o desejo de entregar a luz para aquela cidade de Jerusalém, né? É o desejo por luz divina em meio à escuridão que veio essa profecia para aquele povo de Jerusalém. Isaías descreve Jerusalém como sendo inundada pela luz da presença de Deus. Nós também podemos orar pedindo a Deus que Ele ilumine, né, os caminhos e dissipe as trevas nesse mundo, né, porque nós vemos tantas pessoas tão envolvidas com o pecado, né? Então nós temos que orar cada dia mais para que Deus possa se revelar às pessoas enquanto há tempo, porque o tempo urge, o tempo está se acabando, Jesus está às portas. E esse ano de 2025, muitas coisas, né, estão sendo previstas aí que vão acontecer. Então, nós já vemos que os sinais estão sendo vistos por toda a sociedade, por todo o mundo. Então, o que nós temos que fazer é cada dia mais nos aprofundarmos na comunhão com Deus, né? Com essa aliança com Deus, para estarmos firmes, para estarmos nessa cidade que Ele vai estar lá no trono, onde de lá vai ter luz, que a luz dele vai iluminar toda a terra, que será transformada, como nós vimos aqui no capítulo 60 do livro de Isaías. Amém?